Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores discutem a criação de um parque sustentável na Gávea. Houve um projeto já aprovado aqui na casa que criou ali, pelo menos a nível legal, um parque sustentável, só que a prefeitura precisaria de dinheiro para desapropriar e fazer o parque, o que nunca se viabilizou. Bares e restaurantes voltam a abrir depois de 2 semanas fechados. Tivemos esse prejuízo grande aí, a casa fechada, né? Espero que não volte a fechar de novo, né? E a Prefeitura do Rio anuncia a queda de atendimento nos casos de Covid. Nós conseguimos diminuir o número de pessoas que têm procurado as redes, a rede básica de saúde da Prefeitura, repito, clínicas da família e UPAs. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do debate público que discutiu o projeto de lei complementar que cria o Parque Sustentável da Gávea. 2 secretários municipais e representantes da sociedade civil participaram das discussões com os vereadores. Uma longa história cheia de idas e vindas. Ali era um terreno privado da fábrica Moura Brasil, que faliu na década de 80, e desde então ele vem sendo deteriorado em função do seu abandono. Houve um projeto já aprovado aqui na casa que criou ali, pelo menos a nível legal, um parque sustentável, só que a prefeitura precisaria de dinheiro para desapropriar e fazer o parque, o que nunca se viabilizou. O debate sobre o projeto de lei do Parque da Gávea já acontece na Casa Legislativa. A implementação e manutenção do parque será de responsabilidade da iniciativa privada. O custo mensal para manter o equipamento será de cerca de R$50 mil. O que nós estamos fazendo aqui é criando um modelo de parceria público-privada, no qual haverá um parque que ficará 10 horas aberto por dia, 6 dias na semana, aberto a todos, mas que também poderá ter um investimento da iniciativa privada para construir unidades de residência, comércio e serviços, fazendo assim um modelo que é bom para todo mundo. Para o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, o projeto vai de encontro com os interesses para uma cidade mais sustentável. Esse projeto de lei, oxalá seja aprovado e tem amplo apoio, repito, não apenas do secretário, mas tem amplo apoio do corpo técnico, foi feito em diálogo, em colaboração, e é absolutamente orgânico com as diretrizes, não só da atual administração, quero deixar claro, mas com as diretrizes da política urbana da cidade. Vereadores se manifestaram favoráveis à aprovação do projeto. Projeto que eu acredito ser de grande importância, sim, para a nossa cidade e para essa região aí. Eu gostei muito do projeto, teve audiência pública no Planetário, enfim, nós discutimos muito ele. Vai proporcionar uma ocupação consciente daquele imóvel, né, uma edificação consciente, e proporcionar à população o uso e desfrute de um parque público. A cidade precisa de parcerias, sejam parceiros para áreas verdes, seja parceiros na saúde, seja parceiro nas áreas na cultura, enfim. Hoje ninguém vive sem parceria. Já o ex-vereador e atual secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, destacou que é preciso agilidade para solucionar um problema que se arrasta há anos. Eu entendo que a Gávea não aguenta mais o terreno da forma que está, mas também entendo que, desde o primeiro projeto, ele foi, talvez, a preservação de um espaço que hoje poderia estar sendo a Gávea, que hoje pode ganhar um super projeto, poderia, em 2014, ter um projeto que fosse bem contrário aos interesses, que, ao invés de valorizar os imóveis, desvalorizasse o imóvel. Agora vamos falar sobre os projetos aprovados esta semana na Câmara de Vereadores. A repórter Simone Braga tem as informações. Nas sessões plenárias realizadas durante essa semana, os parlamentares discutiram e aprovaram vários projetos de lei. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o projeto de autoria do vereador Ulisses Marins, que cria o sistema de transparência e rastreamento das doses de vacinas da Covid-19 recebidas para atendimento à população, com o objetivo de evitar fraudes. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de
autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui no verso dos carnês do pagamento do IPTU informações sobre o direito de isenção do imposto. O projeto de decreto legislativo, que transfere 25 milhões do Fundo Especial da Câmara Municipal para a Prefeitura, e o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Paulo, que dispõe sobre a inscrição de animais sem tutor conhecido no Registro Geral de Animais do município, também foram aprovados em segunda discussão. A próxima sessão está prevista para ser realizada no dia 13 de abril, na próxima terça-feira. Após 2 semanas fechados, os bares e restaurantes voltaram a abrir as portas. A reabertura foi confirmada pela Prefeitura durante o anúncio da flexibilização das medidas restritivas. Os comerciantes ainda reclamam dos prejuízos provocados pela pandemia. Tristeza, desespero e muita preocupação. Assim têm sido os dias de Paulo Henrique. Ele trabalha como ambulante há mais de 20 anos, vendendo balas e biscoitos na Cinelândia. Antes da pandemia, se revezava com a família para manter o negócio funcionando 24 horas por dia. Mas hoje tem dificuldade de tirar o sustento. Nesses últimos dias aí, tendo que fechar e não poder trabalhar direito e pouca gente na rua, tem atingido muito a minha família, a família do meu pai e do meu irmão, que também trabalham aqui comigo. A reabertura do comércio segue os critérios de protocolo sanitário para a prevenção à Covid-19. Os estabelecimentos e serviços voltam a funcionar, mas com medidas restritivas. Após 2 semanas fechados, os restaurantes, bares, lanchonetes e shoppings podem funcionar até 9 horas da noite. Após esse horário, é permitido a entrega em domicílio e retirada no local. No primeiro dia da reabertura, alguns restaurantes e lanchonetes ainda estavam fechados, outros abertos, mas vazios. É o caso do restaurante onde trabalha o seu Jailton. Tivemos esse prejuízo grande aí, a casa fechada, né? Espero que não volte a fechar de novo, né? As contas continuam chegando, as despesas são as mesmas e não tem como arrumar dinheiro de nada, né? Sem vender, como é que fica, né? Fica difícil para sobreviver. Dona Michele nunca viveu uma situação como essa. A gente precisou ficar fechado 3 meses, aí agora teve esse fechamento novamente e estamos aí, né? Tentando dia após dia pagar as contas, né? Ver se melhora. O prefeito Eduardo Paes pediu para que as pessoas e os comerciantes respeitem as novas medidas restritivas. É importante que as pessoas saibam que não liberou geral, que as restrições continuam, que os bares não vão poder servir em pé, que há um número máximo de pessoas ocupando os restaurantes. Então, a gente vai acompanhar. Se houver abuso, a Secretaria de Ordem Pública vai agir com rigor e contundência. Confira agora o que foi autorizado pela Prefeitura para voltar a funcionar e o que continua proibido. Além de bares e restaurantes, as lanchonetes, quiosques da orla e os clubes estão liberados para funcionar até às 9 da noite. O comércio também volta a funcionar no horário das 10 da manhã às 6 da tarde. Museus, bibliotecas, cinema e teatro podem abrir de meio-dia às 9 da noite. Os pontos turísticos também voltam a receber visitantes. E continua proibido permanecer na areia da praia, a circulação de vendedores ambulantes na areia, a prática de esportes coletivos na praia, praças e quadras, danceterias, eventos, festas públicas e particulares, rodas de samba e boates. A entrada na cidade de ônibus intermunicipais fretados com turistas e o acesso a parques e cachoeiras também permanece fechado. E a flexibilização de parte das medidas restritivas foi possível porque a capital do estado registrou uma queda nos atendimentos de casos de Covid-19. Depois de 2 semanas, o Rio começa a flexibilizar as medidas restritivas. De acordo com o 14º Boletim Epidemiológico, houve uma queda no número de atendimentos de casos suspeitos da doença nas unidades básicas e emergências. Mas, segundo as autoridades de saúde, a população deve continuar mantendo o distanciamento social. Nesta sexta-feira, fez 14 dias que as medidas mais restritivas foram anunciadas na cidade do Rio. E o gráfico da Secretaria de Saúde mostra sinal de esperança. A gente viu claramente aí que as medidas restritivas diminuíram a circulação das pessoas na cidade
e também diminuíram a transmissão do vírus. Fica muito evidente aí, após os 14 dias, como a curva de transmissão diminuiu nesses últimos dias, e isso dá muita segurança para a gente poder atingir esse próximo passo que a gente está dando, que é manter ainda as medidas restritivas no nível muito alto, mas não no nível de fechamento completo, como a gente estava fazendo anteriormente. A boa notícia desse momento, e não é uma boa notícia para a gente relaxar, mas a boa notícia desse momento é que, respeitando o período epidemiológico sugerido pelos especialistas, de 14 dias de mais restrições, nós conseguimos diminuir o número de pessoas que têm procurado a rede básica de saúde da Prefeitura, repito, clínicas da família e UPAs. Mas a média móvel de mortes continua em alta. Foram 220 óbitos nos últimos 7 dias, um aumento de 66% em relação a 2 semanas atrás. A gente tem aqui aquela tendência já mostrada, onde a gente tinha visto esse aumento aqui no início aqui de fevereiro, essa subida que nos chamou a atenção, e isso fez a gente tomar várias medidas, inclusive medidas mais restritivas, e o que a gente observa, a gente já tinha sinalizado isso na semana passada, o que a gente observava, aquele repiquezinho aqui já em cima, que poderia ser uma descida na curva, está se confirmando, onde a gente tem uma redução dos atendimentos na rede de urgência e emergência para casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Nessa sexta-feira, a Prefeitura começou a flexibilizar algumas medidas, mas, segundo o prefeito, a cidade continua com um índice de contaminação alto. Ele alertou que, se a curva voltar a subir, novas restrições serão tomadas. Se esses dados mudarem, a gente vai tomar as medidas necessárias. Esse é o dado que eu estou mais atento, que eu mais recebo informação da Secretaria de Saúde. Então, achou que liberou geral, esse dado pode mudar de novo, mudou de novo. A gente vai tomar as medidas, por mais duras que elas sejam. Pouco mais de 1 milhão de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus na cidade do Rio. Isso equivale a 15% da população. Com relação aos idosos, 70% já foram imunizados. De acordo com o calendário de vacinação da Prefeitura, até o dia 24 desse mês serão vacinadas as pessoas com idade até 60 anos. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio analisa multa SEDAI por contaminação da água. Nesse domingo, 11 de abril, é comemorado o Dia do Infectologista. Durante a pandemia do coronavírus, os médicos dessa especialidade se destacaram no combate à Covid-19 e conquistaram os holofotes da imprensa. A Covid-19 vem apresentando... Quantas vezes você não viu essa imagem? Eles são tão essenciais durante a pandemia que estabeleceram uma rotina intensa de entrevistas, alertando a população. As informações dos infectologistas nunca foram tão solicitadas. Dos discursos mais específicos ao reforço dos conceitos básicos. É como se a simples orientação da importância do uso da máscara e da lavagem das mãos pudesse ser explicada de diferentes formas. O dia 11 de abril foi estabelecido como Dia do Infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia. A ideia é homenagear os profissionais no dia do aniversário do Dr. Emílio Ribas, renomado médico atuante no campo das doenças infecciosas. Em uma data de inspiração, o que será que passa pela cabeça do profissional que tem sido o melhor aliado em um cenário de incertezas e medos? Como infectologista, essa é a segunda pandemia que eu vivo, né? Lembrar que teve a pandemia da gripe suína, H1N1, influenza, né? Em 2009 e 2010. E essa então foi a primeira pandemia que eu vivi, e agora a Covid-19 é a segunda pandemia. Agora eu confesso que com esse grau de politização é a primeira que eu enfrento, acho que é a primeira que o mundo enfrenta. Um dos papéis principais do infectologista nesse momento é falar português e não falar medicinês. E tentar, na medida do possível, fazer essa mediação de uma mídia nem sempre imparcial, que seria o desejável, daquilo que é utilizado para salvar vidas. Emílio Ribas, Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Vital Brasil e Carlos Chagas lutaram para livrar a população das epidemias que atingiram o país,
como a febre amarela, por exemplo. Para o vereador Dr. Rogério Amorim, vice-presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o desafio tem sido científico e de convencimento. Se nós formos analisar, nós só temos precedentes históricos numa pandemia como essa, na peste negra e na gripe espanhola. E não só para traçar diretrizes quanto a tratamento, diagnóstico, mas, sobretudo, para prever o comportamento desse tipo de vírus e como a sociedade e o poder público vai se organizar no combate a ele. Então, é fundamental a importância do infectologista numa situação como essa, no planejamento, tratamento e diagnóstico dos pacientes portadores do Covid-19. Talvez o maior desafio nesse momento do infectologista é fazer esse equilíbrio do que é técnico, do que é científico, do que é clínico, do que é político, do que é interesse econômico. Eu nunca vi uma situação como essa. Então a gente fica nessa, igual um marisco na pedra, a pedra e o mar, fazendo essa pressão que não é fácil. Então eu acho que o grande papel do infectologista é não se deixar envolver por questões políticas nem por questões econômicas. E muitas das associações médicas vêm fazendo uma certa pressão e que eu confundo, que se confunde frequentemente o que é ciência e o que é política. Pesquisar, diagnosticar e tratar de doenças infecciosas e parasitárias, como a Covid-19, em ritmo de contagem regressiva. Nunca o mundo uniu tantos profissionais em um período de tempo tão curto para derrotar um vírus. E lá estão eles, os infectologistas. Esta é uma das atividades médicas que mais tem se destacado na pandemia. É importante que a população confie na classe científica, nos infectologistas, nas suas recomendações e, sobretudo, na forma como agir num momento tão difícil como esse. Eu acho que o segundo, indubitavelmente, seria a vacina, A vacinação em grande escala, eu acho que é a arma para nós sairmos não só do caos sanitário, mas principalmente do caos econômico que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, a vacina seria o segundo grande presente a esses nobres colegas infectologistas. Eu, como infectologista, se fosse pedir um presente pelo dia do infectologista, eu pediria harmonia, equilíbrio, sabedoria, e muita tranquilidade para que nós possamos, dentre os elementos que nós temos hoje, de fazer o melhor julgamento na condução da Covid-19. Já temos vacinas, temos medicamentos, temos conhecimento da forma de transmissão. O que a gente precisa agora é pedir união dos médicos, das associações e pedir que essas entidades não se deixem influenciar pelas questões políticas nem por questões econômicas. O ministro da Saúde garantiu que a Fiocruz vai produzir, a partir de agosto, a vacina contra a Covid-19 100% brasileira. Nessa sexta-feira, ele visitou as instalações da Fundação Oswaldo Cruz. Ingrediente farmacêutico ativo. O IFA é o componente mais importante na fabricação de uma vacina. Hoje, ele é importado da China, mas esse cenário pode mudar. Quem garante é o ministro da Saúde. Marcelo Queiroga fez uma visita às instalações da Fiocruz, que é a produtora da vacina Oxford AstraZeneca. De acordo com o ministro da Saúde, a Fiocruz vai ser capaz de produzir o IFA a partir de agosto. Isso quer dizer que o país pode ter uma vacina 100% brasileira. Hoje eu vi aqui a produção do IFA nacional. Então, em breve, acredito que no mês de agosto, Nízia, já tenhamos IFA produzido na Fiocruz. Isso representa uma conquista excepcional. A autonomia do Brasil na produção de IFA, isso dispensa a necessidade de importação desse insumo para que a Fiocruz possa produzir vacinas. Nós vamos já estar com a nossa planta certamente certificada em maio para essa parte de produção, mas do IFA até as doses chegarem ao programa será todo um percurso de validações também pela Anvisa, nossa agência. Então essas doses nós esperamos que estejam no Programa Nacional de Imunizações a partir do mês de setembro, essas com IFA nacional. A Fiocruz anunciou mudança na distribuição das vacinas.
Por exemplo, a Fundação disponibilizava as doses para o Ministério, que distribuía para todo o país. A partir de agora, a Prefeitura do Rio terá acesso direto à sua parte. Tudo para não atrasar o calendário de vacinação. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, comemorou. Hoje tem previsão de entrega de doses da Fiocruz para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde estava levando uma semana para distribuir as doses recebidas para os municípios. Na notícia que o ministro da Saúde deu hoje, ele vai distribuir imediatamente as doses recebidas pela Fiocruz. E um projeto em tramitação na Câmara Municipal do Rio prevê uma multa SEDAI de R$500 mil por dia em consequência da presença da geosmina na estação do Guandu. Especialistas ouvidos pela nossa reportagem não acreditam que a água fornecida pela empresa esteja contaminada por metais pesados. Mais de um ano se passou e o problema ainda não acabou. Em janeiro de 2020, o carioca passou a sentir um cheiro e um gosto estranhos na água que chegava em casa. A cor também tinha mudado. O rio era apresentado a geosmina, um composto orgânico produzido por micro-organismos como fungos, bactérias e algas, também conhecidas como cianobactérias. Uma moradora de Bangu, na zona oeste do Rio, que não quis se identificar, diz que voltou a usar água mineral desde dezembro do ano passado. No momento, é assim que a água vem saindo da bica. O filtro ali eu já nem abro mais, não uso mais porque eu estou comprando água, que a gente não está bebendo essa água aqui. Mas assim, tá basicamente assim a água. Bem esbranquiçada. A geosmina, o que é? A geosmina é um produto orgânico que é produzido por esses organismos que não deveriam estar sendo formados nessa quantidade. Por que eles estão sendo formados? Porque muito esgoto, vamos dizer assim, esgoto não tratado, material orgânico, vem principalmente de 3 rios que ajudam ali como afluentes, quer dizer, eles chegam na estação de tratamento. São os rios Ipiranga, Queimados e Poços. Esses 3 rios se unem ao rio Guandu. E esses 3 rios são muito poluídos, então eles vêm com uma grande carga orgânica e chegam no momento de lagoa, ou seja, um momento de água mais calma. Ali é a condição perfeita para que as algas se proliferem e gerem a geosmina. Para combater o problema, a SEDAI usou o carvão ativado que absorve a geosmina e o foslock, uma espécie de argila aplicada em ambientes aquáticos poluídos. Uma reportagem publicada esta semana afirma que o produto teria piorado a situação porque jogou uma grande quantidade de lantânio na bacia do rio Guandu. O lantânio, presente no foslock, é um elemento químico que inibe o crescimento da alga que produz a geosmina. A matéria diz que ele é um metal pesado, mas especialistas negam. O lantânio não é um metal pesado e, nas quantidades que estão sendo aplicadas, ele fica muito diluído a níveis que não há nenhum tipo de estudo de toxicidade que eu conheça desse tipo de material para ser humano e nem para organismos. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores do Rio também afirma que o lantânio não é um metal pesado. Diferente do que foi vinculado, o foslock, que é um produto que foi lançado, ele é constituído de argila bentonita e não é um metal pesado. Ele serve como remediador físico-químico para controle de fósforo na água. Tem baixa toxicidade à saúde humana. Em nota, a SEDAI também nega que o lantânio seja um metal pesado e afirma que o produto já vinha sendo usado no Brasil e no mundo e que aqui teve autorização de órgãos competentes como o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA e o IBAMA. Mas, para o engenheiro civil sanitarista Adacto Ottoni, o lantânio pode ser tóxico. Se a SEDAI está julgando o lantânio, através do foslock lá na lagoa, ela tem que passar a monitorar o lantânio na água bruta e na água tratada, concorda? Se é um produto para saber se está... Porque ela não joga o lantânio na água que ela capta, ela joga lá na lagoa. O que isso está chegando lá na captação e como está saindo a água tratada. A Câmara Municipal do Rio discute um projeto que tem como sanção multa de até R$500 mil por dia à SEDAI, caso a população ainda sofra com os problemas provocados pela geosmina. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, por intermédio da Comissão de Meio Ambiente, busca fiscalizar em defesa da população carioca, onde foi criado um projeto de lei como ferramenta de controle
para multar a concessionária em caso de gosto e cheiro na água. Uma obra de 132 milhões de reais e que pode durar até 30 meses é o que promete a SEDAI para acabar com o problema da geosmina. A companhia vai construir uma barragem para impedir que a água poluída de 3 rios da Baixada Fluminense se misture às águas do Rio Guandu. Ela vai tentar que esses 3 rios, que são os rios aí maiores contribuidores dessa carga orgânica, seja feita uma espécie de transposição. Vamos falar dessa forma para que as pessoas entendam. O rio vai ser canalizado de forma subterrânea e não vai mais passar pela área que a SEDAI faz a captação da água. Então, você tem até um vídeo da SEDAI mostrando isso, até acho bem educativo, que você pega esses 3 rios, Ipiranga, o Queimados e o Poços, e você tenta fazer com que ele vá por baixo, como se fosse um túnel, efetivamente, passando e saindo a jusante da estação de captação. Então, com isso, você teria o Rio Guandu menos contaminado por esses 3 outros afluentes. Mas o professor da UERJ aposta em outra solução que ele acredita ser melhor e mais barata. Essa barragem, no meu entender, que se quer fazer, não vai resolver, porque ela vai barrar o rio no período de estiagem, mas em época de chuva nós não temos a garantia, quando vier uma onda de enchente do Rio Queimados e Ipiranga, que a água não vai vir para o Rio Guandu, porque vai vir pelo vertedor, revolvendo toda essa porcariada, porque continua-se não investindo na causa do problema. É muito melhor, ao invés de fazer a barragem, desviar os rios lá na origem, logo depois da área urbana, tratar e devolver. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Até a próxima.